A Babilônia sofreu ataques, desgastes e as suas muralhas caíram. Seu império se estendeu por uma vastidão de território, foi reduzido. Hoje, o que é a Babilônia hoje? No cenário mundial, aquilo que foi um dos impérios mundiais, hoje não tem importância comercial, não tem importância política. Jerusalém não. Jerusalém tem importância política, científica, comercial, turística. Os nomes que mais apareceram em todas as premiações de prêmio Nobel até hoje, né, de química, de física, de história, de filosofia, de política, são judeus. Vai ver, Max Weber, origem judaica. Einstein, origem judaica. Vai ver qual? Não me recordo agora, mas aquele Karl Marx, origem judaica. Karl Marx é origem judaica. Dupla cidadania, a maioria deles tem dupla cidadania. Karl Marx era judaico. Tanto que o pai dele, para poder conviver pacificamente, se converteu ao protestantismo na época dele. Né? E Karl Marx também foi protestante na juventude. Inclusive escrevia textos como orientar a juventude da igreja dele sobre o evangelismo pessoal. Pouca gente sabe isso sobre Marx, mas Marx ele era evangelizador e comentarista de como evangelizar. Pouca gente sabe disso. Eu escutei isso na faculdade. Ninguém vai te falar isso na faculdade, né? Não vai. Vai te apresentar Marx como revolucionário, pai do marxismo, idealizador de uma proposta que sai da utopia comunista para uma utopia real, uma comunismo real, né? As estratégias da revolução. Mas ninguém lembra que o Marx já foi, o pai dele foram protestantes. Então essa foi a primeira etapa, a primeira fase do Salmo. O Salmo ele externa a alegria, ele mostra uma tentativa de expressar que era como um sonho, né? Como um sonho. A maravilha foi tão grande, tão sem paralelo, que diz: estávamos como quem sonha. Aí vai para a segunda parte do Salmo. A segunda parte do Salmo é um pedido do salmista, ou em nome dele ou em nome do povo, para Deus agora que, depois dessa alegria toda da vinda, do regresso, que Deus complete a sua restauração, né? Que Deus faça a obra completa de restauração de Sião. Verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Mais uma vez ele vai usar uma figura de linguagem. A gente vai precisar recorrer também ao conhecimento geográfico agora. O que é este Neguebe? E o que são essas torrentes do Neguebe que o salmista diz? Restaura a nossa sorte. Como o quê? Como as torrentes do Neguebe. A palavra Neguebe aparece na Bíblia desde Gênesis até lá nos meados dos livros históricos. Até nos livros proféticos, não tem como escapar, é uma palavra muito comum, muito recorrente. O Neguebe, ele estava localizado na parte sul de Judá, né? Tanto é que quando alguém falava assim, direção ao Neguebe, já significava para quem vivia ali a direção sul. Quando o cara queria falar sul, ele trocava o sul pela palavra Neguebe, que todo mundo entendia. Sul é a região do Neguebe. Neguebe é lá para o sul. Eles entendiam muito bem isso. E o Neguebe tinha a característica geográfica de ser desértica. Era uma terra seca. Era uma terra que a dificuldade de plantar, fazer cultivo, de criar gado, de criar algum animal, era muito forte. Por quê? A falta de água. Era uma área seca, uma área desértica. Contudo, em um determinado período do ano, havia, né, alguns meses de chuva.
E esses meses de chuva eram tão intensos, tão fortes, que águas se acumulavam em correnteza, formando verdadeiros rios, vamos chamar assim, rios temporários. E a correnteza era tão forte que, dependendo do animal ou da pessoa que estivesse ali, a correnteza levava mesmo, até com a capacidade de matar. Então era uma água torrente, uma água de correnteza. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguev. Ele se refere a esse período posterior a um período desértico, um período de seca, um período de privação de água, um período difícil de se viver, um período difícil de cultivar, um período difícil de se criar um animal. Mas chegava um momento que a vida voltava a brotar, a capacidade de sobrevivência aumentava, porque o período da chuva criava grandes quantidades de água, poças de água, pequenos lagos, braços de rio, torrentes que vinham e fertilizavam novamente aquele lugar. E a lembrança que veio no salmista daquele momento em que as torrentes no Neguev fluíam e traziam novamente esperança, traziam novamente vida. Ele disse: eu vou comparar isso, Senhor, restaura-nos de novo, restaura-nos de novo. O Senhor nos trouxe com mão poderosa, estamos alegres, estamos como quem sonha, estamos jubilosos. Até as nações reconhecem o que o Senhor fez por nós também reconhecemos, por isso estamos alegres. Mas agora restaura-nos, como aquelas torrentes que depois de um período longo de calor, de seca, de falta de água, o Senhor providencia aquela água flui como torrente, fertiliza novamente, restaura aquela terra novamente, dá vida àqueles animais que ali vivem, que ali são daquela região. Faz isso com a gente. Então a ideia dele aqui é: a gente está no deserto, a gente chega e encontra os muros caídos, o templo destruído, as fundações abaladas, o povo não tem casa, nossas plantações não estão aqui, nossos animais, a gente precisa criar tudo de novo. Nós precisamos reerguer Sião, precisamos reedificar dos muros ao templo. Restaura-nos, Senhor. Então eles pedem naquele salmo, no cântico de romagem, que a bênção de Deus se complete agora com esta restauração, né? Se complete com esta vivificação da cidade novamente. E a gente vai ver isso onde? Esdras e Neemias. Esdras e Neemias vão contar a batalha que o povo enfrentou, né? Chegando ao ponto de uma espada, uma mão segurava uma espada e a outra mão segurava um utensílio de obra da construção, e o cara ficava com a espada e ficava aqui com a colher do pedreiro para ajeitar, porque foi feito debaixo de pressão, batalha, perseguição. Povos se unificaram para não deixar que os muros fossem reerguidos, que o povo de Israel não tivesse seu templo de volta. De todas essas coisas a gente consegue perceber uma aplicação para cada um de nós. A aplicação tem para cada um de nós. O comentarista aqui, né, ele fala na lição: cada um passou por um deserto na vida, por um problema difícil na vida que forças humanas não tinham como resolver. Deus abençoou grandemente aquele ser, aquele indivíduo. Ele reconheceu que foi Deus que fez aquela obra nele, mas aquele ser sabe que mesmo recebendo aquela bênção de Deus, ele ainda precisa abundar na graça de Deus, ele precisa crescer na graça de Deus. E aí, então ele busca a restauração completa. A gente vai ver isso aqui muito em culto. Faz um culto evangelístico, anuncia que Jesus veio para salvar, para libertar, para buscar o que se havia perdido. A palavra age por meio do Espírito no coração, que convence o homem do pecado,